muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu sei que o tempo de todos é muito valioso, então vou procurar explanar de uma forma clara para vocês e passar algum conhecimento em relação a esses temas que nós resolvemos abordar aqui. A reforma trabalhista ela trouxe inúmeras alterações. Alterações nos dispositivos que já existiam na CLT, inovações, né, novos artigos, novos dispositivos que versam sobre a relação de trabalho. Nós selecionamos aqui alguns pontos que são muito questionados pelas empresas depois da reforma trabalhista, porque são pontos novos que geralmente é utilizado no dia a dia, no cotidiano. Então, qual que é o objetivo aqui? Dentre todas essas alterações trazidas pela reforma, falar um pouquinho para vocês sobre o prêmio, a rescisão por mútuo acordo, o home office, o teletrabalho e o acordo extrajudicial. Vou começar aqui trazendo só uma questão interessante sobre a reforma, né? Você sabia que... Todo mundo fala, nossa, a reforma veio, mas o que alterou, o que mudou? Só veio para atrapalhar a nossa rotina, que nós já sabíamos. Uns pensam assim, outros pensam, não. As empresas pensam, para nós tem um lado positivo, para o empregado também tem um lado positivo, mas para a justiça também tem um lado positivo. Antigamente, eu, como advogada mesmo, sei que as pessoas distribuíam uma reclamação trabalhista, falando, vamos pedir tudo, o que der, deu. Era assim. Então, você via aqueles pedidos absurdos nas reclamações trabalhistas, sem fundamento nenhum, e, de qualquer forma, você tinha que pagar um advogado para te defender lá e despender dinheiro da empresa para isso. Mas, com a reforma trabalhista, com essas inovações, a condenação de quem perde por honorários de sucumbência, a condenação do colaborador, do reclamante, por custas, caso ele se ausente na audiência, tudo isso veio a reduzir o número de ações distribuídas. Então, hoje em dia, no ano de 2018, que eu pus de 2018 porque só no final do ano que eles fazem esse levantamento, teve uma redução de 34% de distribuição. Então, isso é um número bem significante para o Poder Judiciário. Vamos começar com o prêmio. Qual a forma segura de fornecer um prêmio aos empregados da empresa? Primeiro, é interessante nós termos um conceito de prêmio, que esse conceito foi trazido pela reforma trabalhista. Tá? Prêmios são as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Prêmio tem vários. Tem prêmio por assiduidade, tem prêmio por produtividade. Esse tipo de prêmio não é esse que nós estamos falando aqui. Esse é o prêmio liberalidade. Esse é o prêmio que o empregador ele decide pagar para o empregado, para o colaborador dele, quando ele quando ele tem uma atitude acima do ordinário, uma atitude, uma produtividade, uma assiduidade acima do esperado. Aquela pessoa que duplicou, triplicou a média de vendas, não só dela, como da empresa, como levando em consideração todos os colaboradores da empresa. E isso não pode estar registrado em lugar algum, não pode estar no contrato de trabalho, não pode ter um regulamento sobre isso, é uma mera liberalidade do empregador. Qual que é a finalidade disso? É recompensar o empregado, estimular para que ele trabalhe, se empenhe cada vez mais para se superar ainda mais. E, se o empregador decidir reconhecer isso e dar isso em forma de benefício, ele o fará. Se não decidir, não fará sem qualquer tipo de vínculo de obrigação. Qual que é a natureza dessa verba? Que é o que mais interessa para todos, principalmente para o empregador. Indenizatória. Por quê? A reforma trabalhista ela deu um novo conceito de salário. E, nesse conceito, não está incluso o prêmio. Ele inclui comissão, inclui a gorjeta, inclui outros tipos de gratificações, outros tipos de verba, mas não coloca o prêmio. E para complementar ainda, além de não colocar o prêmio na definição de salário, ele coloca o prêmio justamente com define o prêmio e coloca com a natureza indenizatória. Mas, para que seja indenizatória, nós temos que seguir alguns requisitos.
que são extremamente importantes. Se não forem seguidos todos esses requisitos, vai caracterizar uma verba salarial. E qual que é a consequência? Vai refletir nas outras verbas do contrato, ou seja, 13º, horas extras, o que não é o objetivo. Que se você quer pagar uma verba salarial para refletir, então nós não precisamos ter todo esse trabalho de seguir essas regras aqui que eu vou expor para vocês, para dar uma natureza indenizatória, né, para a verba. Eu fiz aqui uma pequena diferenciação para vocês. Muitas pessoas confundem, né, gorjeta, comissão. Como que eu vou saber o que é verba salarial, o que é verba indenizatória? Está confuso, sim. As pessoas às vezes perguntam. A gorjeta, o que é a gorjeta? A importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicionar a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Sua natureza salarial. O que é a gorjeta? É aquele plus, aquele que é recebido pelo empregado ou pelo próprio empregador, mas isso cobrado geralmente do cliente ou de um terceiro, ou dado pelo próprio terceiro diretamente para o colaborador, para o empregado. Essa é a gorjeta. E essa não é uma verba paga e oriunda do empregador. É um terceiro que fornece essa verba também por livre e espontânea vontade. Ela integra o salário? Integra. Integra o salário, integra todas as demais verbas relacionadas ao contrato. Comissão. Qual que é a diferença de comissão, participação de lucros, prêmio? Qual que é a diferença? Comissão é a forma de contraprestação que leva em conta o resultado ou desempenho do empregado que exerce serviços vinculados à sua produção ou a um grupo, podendo ser pago em valor fixo ou percentual quando atingida a meta. Sua natureza salarial. A comissão é aquele valor pago, aquela verba paga, quando o empregado ele supera aquele requisito estipulado pelo empregador. Quem vender ganha 5% sobre a venda. Isso é um requisito colocado e deixado claro pelo empregador. Quem vendeu o dobro ganha X%, ganha um relógio, ganha uma viagem. Tem isso estipulado em regulamento interno da empresa, por e-mail. Isso é dito para o empregado. Então, ele sabe, ele cria aquela expectativa, ele sabe que, se ele cumprir aquele requisito, ele vai ganhar um plus, seja em percentual, seja em valor fixo. Isso vai depender do que foi negociado pelo empregador. Mas isso é estipulado. Então, ele sabe, ele conta com aquilo. A participação nos lucros e resultados é um instrumento de integração entre o capital e o trabalho. É o benefício recebido pelo empregado quando há lucro na empregadora, mediante regulamento disposto geralmente em convenção ou acordo coletivo. Sua natureza é indenizatória. A participação nos lucros, geralmente, só é fornecida quando há um lucro na empresa, há um lucro líquido. Por quê? Porque entende que o empregado participou desse lucro. Se a empresa recebeu, conseguiu aquele montante no final do ano, que geralmente no fechamento anual, no ajuste anual que é feito esse levantamento, então você participou, você foi ali, você deu seu esforço, você despendeu energia e você colaborou como empregado para aquele lucro obtido. Diante disso, você vai receber ou um valor fixo ou um percentual do seu salário. Isso vai depender do quê? De convenção coletiva ou de acordo coletivo. Geralmente, na convenção fala que a PLR vai ser discutida ou regulamentada em acordo. E o que é feito por acordo coletivo entre o sindicato do empregado e do empregador. Geralmente, cada empresa tem a sua PLR, tem o seu acordo de participação nos lucros. Porque cada empresa tem a data do seu fechamento, tem a forma, tem a vontade que vai ser estipulada e vai ser celebrada e vai deixar fixada, regulamentada pelo acordo coletivo. E isso, geralmente, essa verba é paga em 2 parcelas, geralmente, às vezes é no final do ano, ou janeiro e julho, janeiro e junho. Então, ela geralmente paga, no máximo, 2 parcelas. Por isso que ela tem também essa natureza indenizatória, porque o empregado não sabe se ele pode contar com a PLR ou não. Como que ele sabe que vai ter lucro? Só no final do ano que ele vai saber, se tiver. Ou seja, não é uma obrigatoriedade. A empresa vai ter que demonstrar que teve lucro e vai distribuir para os empregados. Por isso, a natureza indenizatória. O prêmio, como nós já falamos, que é aquele conceito que eu coloquei no slide anterior, e também o prêmio liberalidade, que é o que nós estamos falando aqui, que é a inovação da reforma trabalhista, ele está ligado a um
a uma atitude extraordinária. E isso não está vinculado a nada, nenhum regulamento, não é obrigatório. O empregador, se ele quer beneficiar, se ele quer estimular o empregado, ele viu aquele empregado em 1 ano não teve uma falta, enquanto a média dos empregados tiveram faltas. Então, ele recebe, ele merece. Eu vou dar R$100 para ele. Ele pode dar, ele tem essa liberdade, e isso não integra o salário. Por isso, tendo em vista que não é todo mês, tendo em vista que ele não tem obrigatoriedade, então, isso tem natureza indenizatória. Não faz reflexo nas demais verbas. A Receita Federal, depois da reforma trabalhista, ela elaborou essa solução de conflitos aqui, COSIT número 151, que nada mais é do que a transcrição do artigo da reforma trabalhista, tá? Que fala aqui justamente sobre a natureza indenizatória dessa verba, do prêmio. Fala assim, eu vou depois passar para vocês essa apresentação, se vocês quiserem, eu passo por e-mail. Tá? Aí vocês conseguem consultar os artigos e tudo mais. Mas aqui, ó, a contribuição sindical previdenciária, não incidência, prêmio por desempenho superior, reforma trabalhista. O que fala aqui? Que o prêmio, sobre o prêmio, não incide contribuição social previdenciária, ou seja, é uma verba que tem natureza indenizatória. Entretanto, ela mesma coloca aqui vários requisitos, que é o que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Como você fornecer um prêmio de forma segura para os seus empregados? Você tem que seguir esses requisitos. Se um deles não for preenchido, você vai correr o risco de ter um reflexo nas verbas, de ser considerado como uma verba salarial e ser obrigado a pagar diferenças de reflexos. Primeiro requisito, limite máximo de 2 pagamentos ao ano. Você não pode, por mais que aquele empregado ele supere a média todo mês, você não pode fazer disso algo habitual. A diferença desse prêmio é justamente a eventualidade. Você vai pagar quando você quiser, quando ele se superar ao máximo, quando ele passar do ordinário, quando ele superar a média de todos os empregados, a média da empresa. Por que isso? Justamente para não descaracterizar a eventualidade da verba. O pagamento de valores diferentes em data diversa do pagamento do salário. Você não pode, toda vez que ele superar, pagar R$200. Então, você entende que, dessa vez, ele merece 100. Se ele, daqui a 6 meses, ele continua tendo um desempenho extraordinário, então, você paga 150, você paga um percentual do salário dele, o que você decidir. Porque, diante dessa eventualidade, você tem mera liberalidade para você pagar o valor que você quiser, quando você quiser. Por que a data diversa do pagamento? Isso não está na lei, tá, gente? Em data diversa do pagamento do salário. Isso é prática. Quando eu vou fazer uma audiência e o juiz pergunta quando que é paga essa variável, e a pessoa fala que é no mesmo dia que o salário, eu já deixo o juiz com uma pulga atrás da orelha. Então, procurem fornecer essa verba e pagar em um dia diferente. Tá? Fornecidos exclusivamente aos empregados, incluindo-se os contribuintes individuais, profissionais autônomos, sócios, titulares de empresas e microempreendedores. Ou seja, você não pode fornecer essa verba para terceiro, por mais que aquele prestador de serviço esteja lhe prestando um serviço excepcional. Só pode ser para empregado, seletista. Tá? Até porque, às vezes, muitas pessoas perguntam, mas e para o MEI, eu posso? Não, não pode. Inclusive, é um aspecto da reforma trabalhista, da terceirização, que muitas pessoas confundem. Hoje em dia, nós podemos terceirizar todas as áreas da nossa empresa, mas o MEI, você não pode contratar um MEI, porque o MEI é uma pessoa física. Né? Então, muitas pessoas confundem isso. Acho que, como a reforma trouxe a terceirização ilimitada, você pode contratar todo e qualquer tipo de empresa, todo e qualquer tipo de pessoa. Não. O MEI é uma exceção. Você não pode contratar. Então, ocorre aí, sim, um risco de vínculo de emprego com o MEI.
não pode decorrer de obrigação legal ou de ajuste expresso, ou seja, não pode decorrer da lei política interna, cláusula de contrato de trabalho ou convenção coletiva. Foi aquilo que eu já tinha abordado. Isso vai ser uma mera uma vontade, uma livre e espontânea vontade do empregador. Ele não pode chegar no contrato de trabalho e colocar uma cláusula falando que, se ele tiver um desenvolvimento extraordinário, ele vai pagar o prêmio. Não pode constar numa política interna, na intranet da empresa ou por e-mail, nada registrado que, se ele tiver ultrapassar certo tipo de produtividade, se ele tiver assiduidade, se ele tiver superado 3 vezes a meta de vendas, ele vai receber. Não pode ser formalizado isso. Isso pode até ser conversado entre os colaboradores do departamento financeiro, do RH, mas não pode ser formalizado isso para os colaboradores, porque justamente isso vai perder a liberalidade. Porque o empregado vai entender o quê? Se eu me superar, se eu vender 3 vezes a média, eu vou receber. E ele vai contar com isso. Essa é a grande diferença da liberalidade e da liberalidade e da obrigação, da comissão, da gorjeta, que ele sabe que vai receber, enfim, essa é uma diferença primordial. Decorrer de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das atividades laborais do empregado ou grupo de empregados. Aqui que mora um problema. Porque a lei passou a vigorar dia 11/11/2017, mas qual que é o entendimento? O que seria um desempenho superior ao ordinariamente esperado? Não tem isso na doutrina, não tem isso definido em nenhum lugar. Então, o que nós temos que tentar levar em consideração? Qual que é o desempenho ordinário esperado? Ele chegar todos os dias no horário, ele fazer as atividades que ele tem para fazer naquele dia, ele cumprir com as regras da empresa, ele ter um percentual de vendas X, esse é o ordinário. Então, o que superar isso, e o que é bem superior, não é só o superar, não é só você ultrapassar. Aqui tem que ser desempenho superior ao ordinário esperado no exercício da atividade pelo empregador, e é um desempenho bem superior ao esperado. E, além de você, do empregado ter esse tipo de desempenho, você tem que ainda comprovar de forma objetiva esse desempenho. Por quê que eu vou ter que comprovar? Para o empregado? Não. Você decidiu pagar essa verba porque ele teve um desempenho, ele teve um comportamento extremamente extraordinário. Então, você vai fazer vai arquivar no prontuário daquele colaborador. Por quê? Ele vendeu 3 vezes mais, 5 vezes mais, então você vai pegar, vai salvar a média de todos os empregados, qual que foi, a dele, que foi bem superior, porque, numa eventual ação trabalhista, eu vou poder demonstrar para o juiz, olha só, eu paguei porque o desempenho dele foi bem superior. Mas como? Aqui, excelência. Todos os empregados venderam 100 unidades, ele vendeu 500. Então, ele realmente superou. E superou todos da empresa, toda a média. Temos, sim, que fazer esse arquivo. Essa parte é extremamente documental. Né? Então, decidiu pagar o prêmio, faz o prontuário, relatórios, enfim. O que te levou a identificar um desempenho extraordinário? Fornecimento pode ser em dinheiro, em bens, né? Relógio, carro ou serviços. Spa, manicure, viagens, etc. Né? Eu coloquei aqui algumas dicas. Né? Não sei, acho que deve ter bastante gente de RH, de contabilidade aqui também, que já sabe, né? Mas, para esclarecer, a remuneração é a soma total dos proventos obtidos pelo empregado em função do contrato de trabalho e pela prestação de trabalho, inclusive aquelas a cargo de terceiro. A remuneração é algo maior. O salário é algo que está incluído dentro da remuneração. O salário todo é contraprestação ou vantagem em pecúnia ou em utilidade paga diretamente pelo empregador ao empregado, em virtude de um contrato de trabalho. O salário é aquilo que foi estipulado no contrato. Você admite aquele colaborador, você coloca que, pelos serviços prestados, você vai pagar R$ 1.000 por mês. Então, todo mês, ele conta com aquele valor.
Esse é o salário. Você pode colocar também na cláusula do contrato dele. Eu vou te dar uma ajuda de custo, o auxílio combustível, vou te fornecer um carro. Tudo isso, esses benefícios englobam. Então, é tudo isso estipulado em cláusula contratual. Esse é o salário. A remuneração é algo maior. Ela abrange o salário, abrange a comissão, abrange a gratificação que você dá, abrange o 13º, aviso prévio, férias, são todas as verbas. Então, a gente imagina a remuneração como um círculo maior e o salário como uma bolinha dentro desse círculo grande, né? Com as demais verbas, aqui, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, gorjetas. E qual que é a regra geral? Enfim, Márcia, como que eu sei? Tem muita verba. Como que eu sei que a natureza dela é indenizatória? Como que eu vou diferenciar ela das outras? A regra geral, a dica aqui é a seguinte. Verba paga com habitualidade, integra o salário e reflete nas demais parcelas. Verba paga frequentemente, e eu entendo como frequente por causa da letra da lei, por causa da Receita Federal, por causa de entendimentos de juízes, até 2 vezes no ano. Mais que isso, eu entendo como habitual. Não eu, mas a prática nos leva a entender que mais de 2 vezes no ano isso vai gerar um reflexo nas demais verbas, ou seja, vai tirar a natureza indenizatória dela. Integra o salário, ou seja, ela soma com as outras parcelas do salário e você não pode suprimir. Por quê? Você contrata o colaborador, você paga o salário dele, você paga aqui um adicional noturno, isso integra o salário. Você pode suprimir? Pode, se você mudar o colaborador de horário. E a comissão? Você, desde que o colaborador entrou, você combinou com ele sobre a comissão, sobre as metas atingidas. De repente, ele continua atingindo as metas, você deixa de pagar a comissão. Você pode fazer isso? Não. Porque isso já é uma verba estabelecida no contrato de trabalho. Isso é uma verba que já integra o salário, que ela não pode ser simplesmente suprimida. Então, tem que entender que essa integração... Por isso que é bem importante mantermos a natureza indenizatória da verba, justamente para que ela não passe a integrar o salário do empregado. E essa verba paga com habitualidade, ela integra o salário e reflete, ou seja, ela é utilizada como base para cálculo de todas as demais verbas salariais e contratuais, né? Férias, 13º, salário, aviso prévio, enfim. Então, essa é a dica. O pagamento com habitualidade gera a natureza salarial da verba. Então, isso é o princípio básico para você saber diferenciar, conseguir um pouco diferenciar as verbas pagas, além do salário, para saber se tem natureza, se você vai incidir em natureza indenizatória, em natureza salarial, e se é isso que você quer. Se você quer pagar uma verba salarial e refletir nas demais verbas, ou se você quer apenas incentivar o empregado, mas também não prejudicar a empresa. Quando eu digo prejudicar, ter um gasto maior com aquele fornecimento daquele benefício, que aí você vai ter que recolher imposto, contribuição previdenciária. E eu acredito que o objetivo do prêmio é justamente esse. É você beneficiar e incentivar o colaborador, entretanto, sem demandar a empresa financeiramente num valor muito elevado, que, além daquele benefício, recolhe o encargo previdenciário sobre a verba. É essa a conclusão que a gente tira aqui quanto ao prêmio na reforma trabalhista. Que o prêmio ele possui natureza indenizatória, que não é tido como a base para as demais verbas do contrato de trabalho, desde que não seja pago habitualmente, ou seja, limitado a 2 pagamentos ao ano, e que não seja previamente ajustado entre empregador e empregado. Vai ser isso, a liberalidade e a não eventualidade. Tá? Eu vou mudar de assunto, mas, ao final da exposição, eu abro para perguntas, caso alguém tenha dúvida. Tá bom?
Agora, a rescisão por mútuo acordo. Em que situação que ela acontece? Quais são as verbas que são devidas? A rescisão por mútuo acordo é aquela que o empregado tem vontade de sair, o empregador também não tem mais vontade de ficar com aquele empregado, ou não tem mais demanda para ele. Ambos têm vontade de rescindir o contrato, mas ninguém quer perder completamente, né? Então, a reforma ela trouxe essa modalidade. Ela formalizou essa modalidade de extinção de contrato de trabalho, o que não existia antes. Então, é o tipo de rescisão onde empregado e empregador não têm mais interesse em dar continuidade ao contrato de trabalho, chegando a um consenso sobre a rescisão do contrato de trabalho, devendo a empresa pagar apenas parte das verbas rescisórias, entretanto, com a liberação do empregado para sacar parte do fundo de garantia. Em que situações que isso pode acontecer? Tem que ter a vontade das duas partes. Isso é essencial. Por isso que o nome dessa forma de rescisão foi por mútuo acordo. E, inclusive, assim, esse pedido expresso aqui, ele não está na lei, tá? Isso é uma forma de prevenção. Não está expresso lá que ele tem que fazer uma carta de próprio punho, indicando que ele tem a vontade de rescindir o contrato, que ele está ciente das verbas que ele vai receber. Isso não é uma exigência legal, mas isso auxilia e cria prova para a empresa, dá subsídios para a empresa, para demonstrar essa vontade de ambas as partes. Então, eu coloco como uma situação, porque eu acho que isso é indispensável na hora que você for celebrar essa rescisão contratual. Então, pedido expresso do empregado, requerendo essa modalidade de rescisão, e declaração que faz de livre e espontânea vontade e que se encontra ciente das verbas que serão pagas pela sua dispensa. Isso, como advogada preventiva e também do contencioso, é uma forma de você juntar provas para uma eventual reclamação trabalhista. Quais que são as verbas devidas? Metade do aviso prévio, se indenizado, metade da multa de 40% do FGTS, todas as demais verbas trabalhistas em sua integralidade, né, todas as outras verbas são devidas, são iguais a de uma rescisão sem justa causa, né, tirando essas hipóteses que nós colocamos aqui. O saque do fundo de garantia é permitido? Até 80%. No TRCT, muita gente pergunta como que vai constar. O que eu coloco no TRCT dele, no termo de rescisão do contrato de trabalho? Né? Tem alguma forma específica? Tem. Tem um código diferenciado, que eu acredito que seja o 22, e que esse código para o saque do FGTS é o 7. E vai constar aqui embaixo a causa do afastamento, acordo empregado e empregador. As formas são sem justa causa, a pedido de demissão, por justa causa, e agora acordo empregado e empregador. É bom deixar bem claro para o empregado, né, para o colaborador, que ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Inclusive, por isso que é necessário e é indispensável aquele pedido de demissão expresso dele, né, que a gente vai formalizar que ele está ciente de tudo isso, inclusive da não habilitação do seguro-desemprego. E se ele cumpriu o aviso prévio? A lei não fala sobre a possibilidade dele cumprir. Então, o que eu entendo aqui? Tá? Isso, se a gente for pela literalidade da lei, a lei fala que a metade do aviso prévio é se indenizado. Então, se ele quiser cumprir o aviso prévio, e se a empresa quiser, porque isso é um acordo, então ele vai ter que cumprir o aviso prévio total. 30 dias, 33 dias, de acordo com a lei lá do aviso prévio, né? Depois de um ano, você vai contando mais dias. Então, não tem jurisprudência ainda sobre isso, não tem decisão judicial, mas, se você for analisar a literalidade da lei, se fosse diferente, ela não ia colocar aqui como a metade do aviso prévio se indenizado. Ela ia colocar só metade do aviso prévio. Aí seria cumprido ou indenizado. Mas a lei coloca que sim, indenizado. Então, se ele for cumprir, é claro que é um acordo, pode ser que ele não queira cumprir o aviso prévio, aí você vai negociar com ele. Mas, se ele quiser cumprir 30 dias e a empresa quiser que ele cumpra 30 dias, não tem problema nenhum. Só a questão do indenizado, que aí vai ser só metade mesmo.
Qual que é a conclusão que nós temos dessa inovação na reforma trabalhista? Isso já acontecia, né? Quem nunca ouviu um colega falar que eu fiz acordo com a empresa, eu pedi para eles mandarem embora, eu vou devolver a multa de 40% para eles. Isso acontecia corriqueiramente, só que isso é fraude, né? Então, muitas vezes, até eu já ouvi, inclusive, falar que a empresa mandou embora, eu pedi para a empresa me mandar embora porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do seguro-desemprego. A empresa vai, dispensa, rescinde o contrato, continua com o colaborador, continuava, né? Colaborador trabalhando ali, sem registro. Depois dos 6 meses que precisa, entre um contrato e outro, contratava de novo o empregado. Tudo isso só para que ele pudesse receber, sacar o fundo de garantia, receber, se habilitar no seguro-desemprego, e isso é uma fraude, né? Então, o que a lei fez? A lei só veio formalizar e diminuir essa fraude, né? Tentar reduzir, porque ele consegue, ninguém queria perder. O empregado queria pedir demissão, mas não queria abrir mão do saque do fundo de garantia, né? Mas a empresa também não queria pagar 40% de multa. Então, para formalizar isso, para não ter uma despesa, para evitar a fraude, não ter uma despesa maior para o empregador, foi que surgiu esse tipo de rescisão contratual. E olha que eu acredito que tem tido sucesso. Eu peguei bastante caso assim já. Home office, teletrabalho, possibilidade de adotar esse regime de trabalho e os seus requisitos. A reforma trabalhista ela incluiu 5 artigos só para falar sobre home office. Fala sobre hoje é uma modalidade que está sendo muito utilizada. Tem muitas startups, tem empresas que adotam esse regime porque é mais benéfico para o empregado. Uma vez ele perder 2 horas de tempo no trânsito, ele deixa a pessoa produzindo em casa. Isso vem sendo muito utilizado. Achei de grande relevância a reforma tratar sobre isso. Agora, o que seria o teletrabalho? A lei ela define isso, que é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se confundam com o trabalho externo. Posso alterar o tipo de regime? Hoje eu tenho um empregado que ele trabalha interno na empresa, mas eu quero deixar ele trabalhar em casa. Você pode. O contrário também pode. Eu tenho ele trabalhando já home office, no teletrabalho, e eu quero agora que ele venha trabalhar na empresa. Demanda, o cliente que ele atendia saiu, né? Então, eu preciso dele aqui para atender outros clientes. Pode, desde que isso conste no contrato de trabalho. Mas já um empregado que ele já trabalha aqui. Então, vamos fazer um aditamento no contrato. Temos que ter tudo formalizado. Sempre que tiver alguma alteração no contrato de trabalho, nós temos que formalizar, porque é isso que nos dá subsídios, prova, para nos defendermos de que o empregado, que reconhecido como a parte mais fraca pelo juiz, pela a parte hipossuficiente, ele tinha ciência da modificação. E ele concordou com isso, né? Por isso que é necessário aditamento. É possível a modificação, né, de home office para presencial ou o contrário, desde que haja acordo entre as partes e que seja registrado por um aditamento. Quais que são as exigências da lei para o trabalho home office, para você permitir o teletrabalho? Ela deverá constar expressamente no contrato de trabalho. Então, por isso que é necessário. Se é um contrato novo, coloca lá. Coloca que vai ser realizado nas dependências do colaborador ou à distância, vai ser teletrabalho ou home office. Se já é um contrato antigo, aditamento ao contrato de trabalho. Deverão estar especificadas no contrato de trabalho as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer compras pela internet? Coloca lá. Ele vai dar suporte para alguém? Coloca lá. Tem que estar descritas as atividades que ele vai fazer. As informações referentes à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto deverão constar no contrato.
Notebook. De quem que vai ser o notebook? Ou vai ser um desktop? Vocês vão fornecer? A empresa vai fornecer? O empregado vai utilizar o dele? E a internet? A empresa vai fornecer a internet? Eu vou disponibilizar um telefone para ele, porque ele vai fazer uma compra, vai precisar utilizar o telefone para fazer compra ativa? Vou fornecer uma linha, vai ter que constar lá. Eu vou montar um escritório para ele? Vai ter que constar lá. Eu vou dar acesso para ele no cloud, na nuvem? Né? Vai ter que constar tudo o que ele precisa para trabalhar e o que vai ser fornecido pela empresa, como que ele vai ser reembolsado, tudo isso tem que constar. Ou no contrato, ou no aditamento ao contrato de trabalho. O reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão igualmente previstos. Se ele pagar uma conta de energia, se isso foi estipulado no contrato, tem que estar estipulado, porque ele vai usar a energia da casa dele. Né? Então, tem que estar estipulado. Você vai reembolsar? Você vai pagar um percentual sobre a conta dele? Como que vai ser isso? Tem que estar estipulado. Não controlar ou fiscalizar o horário cumprido pelo empregado, não o submetendo a nenhum tipo de controle por sistema ou aparelho celular. O que acontece? O teletrabalho e o home office eles já existiam, só não eram regulamentados. Você pode fornecer um sistema para ele fazer um login, um logout, você pode. Mas isso é uma forma de fiscalização. Então, você não pode alegar que você não tinha como controlar os horários dele e não pagar as horas excedentes. Então, isso é um ponto que é um diferencial dessa reforma trabalhista. Se é um colaborador que trabalha home office, não tem acesso a sistema, não fica fazendo login, logout, não manda relatório de horas para vocês não têm o controle de o horário que ele iniciou ou terminou, ou tem até sistemas da empresa, mesmo que o empregado entra, lança lá a hora que ele iniciou, a hora que ele parou para almoçar e a hora que ele terminou. Se é um empregado que você não tem esse tipo de controle, ele não vai pedir horas extras para vocês não vão pagar hora extra. Mas, se for um que vocês possam controlar, esse controle tem que ser feito. Todo mês você tem que baixar o horário do sistema. Todo mês você tem que ver o login e o logout. Se ele excedeu as 8 horas diárias, você tem que pagar. Se ele não fez uma hora de almoço. Então, tudo isso vocês têm que entender a diferença. O home office ele é permitido nessas condições aqui. Entretanto, tem essa diferença primordial. Você tem como controlar e fiscalizar? Tenho. Então, vão ser devidas horas extras se ele excedeu o trabalho. Ou banco de horas, enfim, de acordo com o que foi negociado com o sindicato. Mas, não, eu não tenho controle nenhum. Ele vai no cliente, o que geralmente muito acontece, ele vai no nosso cliente, pega a demanda. Ele tem lá só um prazo para entregar aquela demanda, ele tem um cronograma. Então, ele pode acessar de qualquer horário que ele quiser. Ele pode acessar à noite, ou ele pode trabalhar de manhã, tem gente que prefere à noite. Isso, se for esse tipo de prestação de serviço do colaborador, então não é devido a hora extra. E é essa que é a exceção trazida pela reforma trabalhista. Ela inclui, depois eu vou passar aqui só para vocês verem, o artigo 62 da CLT fala que não serão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Qual que é o capítulo? De duração da jornada de trabalho, que fala que a pessoa tem que ter trabalhar 8 horas diárias, o limite de 8 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, excedendo no máximo 2 horas por dia. Esse que é o capítulo que não se enquadra essa nova modalidade. Os empregados em regime de teletrabalho. Mas desde que não haja nenhum tipo de controle de jornada. Se ele chegar lá e falar numa reclamação trabalhista, na audiência, ele chega e fala, mas o senhor acessava o sistema da empresa? Acessava. Tem como puxar o horário do login, logout? Tem. Então, isso é uma forma de fiscalização. Isso já sai dessa exceção aqui prevista nesse artigo. Então, mas eu posso controlar? Pode, mas então você controle mensalmente e pague as horas excedentes. Aí, pagando as horas excedentes, os reflexos, ele pode até ir na Justiça do Trabalho distribuir uma reclamação trabalhista, mas nós vamos juntar lá
o login e o logout no sistema. O dia que ele excedeu, lá, vamos pegar o holerite dele, comprovando o pagamento, e está tudo certo. É essa diferença que nós temos que nos atentar aqui. Ainda quanto aos requisitos para se implantar um home office na empresa, é o dever de instruir o empregado quanto às precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho, e submeter a ciência e a assinatura do empregado de um termo de responsabilidade, onde se compromete a seguir todas as instruções, saúde e segurança do trabalho, fornecida pelo empregador. Você tem que dar para ele às vezes, isso é passado na integração, né, da empresa, tem aquelas palestras sobre saúde e segurança do trabalho, ergonomia, que ele até a obrigação dele fazer, no mínimo, 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Isso são coisas que têm que ser passadas para o colaborador e registradas. Você vai fazer uma declaração lá da empresa e vai dar para ele assinar, para que, se eventualmente ele fala que está com uma LER, uma doença de ergonomia, ele vai falar que ele não sabia, nem não tinha os equipamentos de proteção, não tinha aquela almofadinha que coloca embaixo do pulso, que ele trabalhava excessivamente, mas nós vamos juntar esse documento, falando, olha, em que pese eu não tenha acesso diário a ele, em que eu não fiscalize a jornada dele, ele esteja em um ambiente diferente do meu, eu orientei. Olha, que veja só, veja as orientações que eu passei e veja a assinatura dele dando ciência de ter conhecimento de todas essas informações. Então, isso é um requisito para que possa ser aplicado, adotar esse regime de contratação de teletrabalho. Aqui, eu coloquei algumas dicas que só o trabalho em home office, por si só, ele não tira o colaborador do regime de controle de horário. Para cair nessa exceção aqui, desse artigo, em que o empregado que trabalha home office não tem direito a horas extras, tem que ficar extremamente comprovado que não há nenhum tipo de fiscalização, não é permitido. Não há mensagem no celular às 18 horas falando, então, você está online? Você está às 9 horas da manhã falando, você está disponível? Nós não podemos ter esse tipo de controle, porque a lei é clara, ela fala que o trabalho tem que ser incompatível com a fixação e controle de horário. Fora isso, eu posso contratar home office? Pode, com aquelas orientações, pagar as horas excedentes. O que a gente tem que se atentar aqui, quando a gente adota esse regime de contrato? O volume de atividade passada para o empregado. Então, você está passando uma quantidade de trabalho. Você vai dar um cronograma para ele? Esse cronograma ele é suficiente para ele realizar todas as atividades em até 8 horas por dia, no máximo? No máximo. Então, tem que pensar isso, se esse volume é possível para a pessoa, se a deadline dada para ele é possível de cumprir dentro de uma jornada, ou se ele vai precisar trabalhar mais do que o horário. Mesmo que ele não tenha um controle, não é permitido. A orientação é que seja até 8 horas por dia. A produtividade exigida é exatamente isso. Eu quero que você faça 10 relatórios em um dia, das 9 às 18, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, ele vai conseguir? Então, isso tem que ser avaliado. Porque, se, em uma eventual reclamação trabalhista, a testemunha dele fala que era impossível fazer 10 relatórios em 8 horas de trabalho, então, isso já cai por terra a nossa exceção também do artigo 62 da CLT, que tira ele do controle de horário. Os meios telemáticos, que é telefonia, mensagem de SMS, WhatsApp, câmeras até, informatizado, de comando, controle e supervisão, eles se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos no comando do controle e supervisão no trabalho. Tem empresa que coloca a câmera para ver se o empregado está ali, aquelas webcams, está trabalhando, está disponível, que vê se ele está on no sistema. Então, isso é uma forma de fiscalização.
Se você tem isso, você não pode entrar na exceção desse artigo 62, que não controla o horário, que não tem direito às horas extras. Tá? Isso não pode existir. Hoje em dia, tem muito WhatsApp que você cobra, a gente sai do horário de trabalho e você acaba mandando uma mensagem, né, e exige a resposta naquele dia. Então, isso também conta como a pessoa à disposição do trabalho, né, ainda em trabalho. Então, tem que se atentar muito. A conclusão disso tudo é que a tendência é essa, é home office. Porque as pessoas gastam muito tempo se deslocando para o trabalho. Aí perde 2, 3 horas, já chega cansada. E isso dá até uma economia para a empresa. Você tem menos pessoas num ambiente, num andar, com a luz acesa, daquele andar inteiro, com ar-condicionado. Você deixa a pessoa em casa, produzindo mais, um pouco mais satisfeita, porque ela não chegou irritada, porque pegou uma hora de trânsito, e ela vai gastar a luz, a internet, o telefone, ela vai gastar, mas vai ser num valor até inferior na contraprestação do benefício fornecido a ela também. Então, é essa a conclusão que nós chegamos. Mas tem as exceções, né? Tem os aspectos extremamente relevantes que não podem ser violados, que têm que ser respeitados, né? Que é não exercer nenhum tipo de controle e fiscalização. E tem que passar uma quantidade de trabalhos e um cronograma que seja possível de realizar dentro de uma jornada de 8 horas diárias, que é o limite máximo permitido. Quanto agora ao acordo extrajudicial. Ele é um procedimento válido, né? O que a Justiça do Trabalho quis fazer? A reforma ela trouxe essa modalidade de acordo para incentivar, estimular o acordo voluntário entre as partes. Então, às vezes, o empregador precisa dispensar aquela pessoa, mas não tem o importe em caixa para pagar à vista. A pessoa até entende que o empregador não tem e aceita que seja pago em parcelas, mas como que as partes vão se resguardar disso? Como vou fazer um acordo desse tipo? Né? E se ele não me pagar, eu vou acionar? E se eu pagar e ele, mesmo assim, me acionar na justiça? Então, a intenção desta inclusão aqui foi realmente instituir a jurisdição voluntária, né? Que é feita pela homologação do acordo extrajudicial. O que é essa homologação de acordo extrajudicial? É o acordo negociado entre as partes, isso antes de distribuir a ação na Justiça do Trabalho, submetida à Justiça depois. As partes se encontram, vamos fazer um acordo? Vamos. Elaboram a minuta, está de acordo com essas cláusulas? Estou, vou te pagar em 5 vezes, primeiro pagamento só para o próximo mês, tudo bem? Tudo bem. Das verbas rescisórias, do adicional noturno, que eu não te paguei, tudo bem. Elabora a minuta, cada um com o seu advogado, ambas assinam, aí distribuem essa minuta, assinada, essa minuta de acordo, na Justiça do Trabalho, como se fosse uma nova ação, só que especificando que há uma homologação de um acordo extrajudicial. O juiz vai chamar as partes para uma audiência, vai analisar as cláusulas deste acordo e vai homologar. Ou não, parcialmente ou integralmente, ou não vai homologar. Essa é uma questão desse tipo de homologação do contrato, homologação do acordo, desculpe. Quais são os entendimentos? Tá? Eu peguei o meu colaborador, conversei com ele, nós vamos, sim, realizar um acordo. Mas eu vou discriminar esse acordo como... Eu não quero colocar verbas trabalhistas. Na verdade, eu nem tinha registrado ele. Ele foi um prestador e eu quero já eivar esse risco para mim. Então, eu vou colocar esse acordo como mera liberalidade, de caráter indenizatório. Só para ele não reclamar nada, eu vou dar quitação à nossa relação, ele nunca mais vai poder me acionar judicialmente. A gente vai terminar aqui. E isso não é bem recebido nas varas do trabalho e nem nos tribunais. O que nós estamos percebendo? Tá? Algumas varas elas não têm homologado o acordo exatamente da forma que ele é pactuado entre as partes.
Então, às vezes, quando dá quitação geral ao contrato de trabalho, o juiz ele tem homologado parcialmente, ele não homologa essa parte de quitação geral. Ele homologa o pagamento daquela verba, verbas rescisórias, aviso prévio, saldo de salário, multa do 477, homologa, mas não dá quitação. Ele só homologa aquelas verbas. Então, ele faz o quê? Uma homologação parcial do acordo. Porque, no meu acordo, em qualquer acordo, para se resguardar, você vai pedir a quitação geral do contrato. Para quê? Porque que adianta eu fazer um acordo aqui e ele entrar com uma nova reclamação trabalhista pedindo horas extras? Esse é o objetivo do empregador, mas o juiz já entende o contrário, ele já entende justamente isso. Que, se você está aqui falando só de verbas rescisórias, eu quero deixar para ele a possibilidade dele entrar para reclamar outras coisas. Mas, em contrapartida, nos recursos que têm sido interpostos para o tribunal, dessas decisões dos juízes que homologam parcialmente o acordo, eles têm entendido que pode, sim, que você pode dar quitação geral, né, porque isso é uma vontade das partes. O que não pode? E o que, até agora, pelo menos, eu não vi nenhum caso que tenha sido decidido de uma forma na vara do trabalho pelo juiz e reformado no tribunal. Quando esse acordo versa sobre a existência ou não de um vínculo de emprego. Justamente esse exemplo que eu dei. Você tem uma pessoa que trabalha para você há 1 ano, só que você não registrou essa pessoa. Então, já vai rescindir, né, essa relação, que não tem um contrato, mas você vai rescindir essa relação, só que você quer dar ali quitação geral, para você não correr o risco daquela pessoa, daquele prestador de serviço, entrar com uma reclamação trabalhista com você futuramente. Então, você vai falar justamente isso. Eu estou pagando pelos serviços prestados no período de X a X, e eu quero quitação geral para nada mais reclamar, a que título for. Isso não vai ser possível. Tá? Os tribunais, tanto a justiça na primeira instância, aqui nas varas do trabalho, como os tribunais, eles não reconhecem esse tipo de acordo, eles não homologam. Por quê? Porque eles entendem que isso envolve outros órgãos. Porque, se você tem ali um colaborador que trabalhou para você 1 ano, ou seja, você não registrou, ali são devidos encargos previdenciários e fiscais. Então, isso já envolve outros órgãos, envolve a União, envolve o INSS. Então, você não pode ali fazer um acordo prejudicando terceiros. É esse o entendimento. Então, o que nós temos orientado? Não fazer esse tipo de acordo quando se fala de relação de emprego. Que tem ali, existiu, você sabe que existiu, a pessoa estava todos os dias ali prestando serviço para você, mas você não registrou. Então, quando vem pedir orientação jurídica, a gente acaba sugerindo não ir para esse lado. Talvez fazer um termo de quitação com a pessoa. Tem validade ilimitada, inequívoca, isso? Não. Mas você quer se precaver, você tem que tentar essa forma, um termo de quitação reconhecido, talvez, dependendo, se é um profissional autônomo da área de TI, você faz um termo de quitação e vem tentar aqui ao auxílio do sindicato para homologar esse termo de quitação. Isso talvez tenha até um peso maior, mas o acordo extrajudicial, nesses casos de não empregados, não tem tido sucesso, não tem tido êxito. E o que tem que ter também? A discriminação das verbas do acordo. Que, às vezes, a gente coloca lá, é tudo multa, é tudo fundo de garantia, para não recolher imposto sobre. O juiz não homologa. Tá? Só lembrando esses requisitos, né, eu já dei um adendo aqui, mas como que funciona o procedimento desse acordo extrajudicial? A elaboração e assinatura da petição conjunta, né, que é uma minuta de acordo, conjunta com as duas partes, o colaborador, o empregador e um advogado diferente para cada. A representação das partes por advogado, diferentes. Tá? Muita gente, às vezes, o que já aconteceu, o empregador
Ele vai contrata um advogado para auxiliar as duas partes, ou contrata um advogado para outra parte. Isso não pode. Isso corre o risco de trazer uma nulidade futura desse acordo. Se ele celebra o acordo, dá a sentença, homologa, tudo bonitinho, mas lá na frente a pessoa insatisfeita vem demonstrar que quem contratou esse advogado foi o empregador, isso já leva a uma nulidade desse acordo e existe um risco. Por isso, cada um tem que ser responsável pela sua parte. Cada parte deverá ser representada por um advogado distinto, ele poderá ser assistido pelo advogado do sindicato, empregado, tem que ter a discriminação das verbas do acordo, indicando, inclusive, os valores referentes às contribuições previdenciárias e fiscais. Hoje em dia, tem uma recente lei, a 13.876, de 2019, que fala sobre a discriminação das verbas de acordo. Se você tem lá uma reclamação trabalhista, que tem horas extras, férias, mais um terço, e só pega todo o valor do acordo e discrimina como indenização por danos morais, não é mais permitido, o juiz não vai mais homologar. Antigamente, ainda, ele fazia essa benfeitoria para auxiliar na homologação do acordo, e encerrar o processo na vara dele. Agora, não é mais permitido. E, em 15 dias da distribuição da petição, o juiz vai analisar o acordo, vai designar audiência. Aqui eu coloquei "se entender necessário", mas, em todos os casos, eles têm chamado, sim, para fazer audiência, para constatar que o colaborador, que eles entendem ser a parte mais fraca da relação, que ela está de acordo, está ciente de tudo, de que não é uma fraude, né? Então, eles têm chamado para todos. A homologação deste acordo extrajudicial não prejudica o prazo de 10 dias para a quitação das verbas rescisórias, contados a partir do término do contrato. Ou seja, não é porque você está fazendo um acordo que você não vai pagar a multa do artigo 477, que diz que as verbas rescisórias têm que ser pagas em 10 dias. A multa, o valor dessa multa é um salário. Tá? Então, assim, se você for negociar com o empregado, fala, não, mas a gente está fazendo um acordo, eu não vou te pagar essa multa. Você pode fazer essa proposta? Pode. Ele pode aceitar? Pode. Mas isso não é uma justificativa. Tá? Mesmo você fazendo um acordo, que vai ser um pagamento de verbas fora do prazo, você tem direito ele tem direito a essa multa. Aqui eu estou falando sobre aquela questão do vínculo de emprego, como é uma matéria de ordem pública, né, que envolve direitos previdenciários e fiscais, eles não podem ser disponibilizados, não são direitos disponíveis pelo empregado. Ou seja, se for aquele acordo que verte sobre uma relação de emprego, um vínculo, ele não pode fazer acordo. Ele não tem o direito de prejudicar o órgão previdenciário e fiscal. Aqui eu estou falando, só explicando essa questão que alguns juízes não homologam, tribunais não homologam. Por quê? Qual que é a justificativa? O artigo 841 e 844 do Código Civil falam só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. E a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nelas intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Ou seja, você não pode fazer um acordo sobre vínculo de emprego, prejudicar o INSS e a União. Esse é o fundamento jurídico que tem vindo nas decisões das varas e dos tribunais. Coloquei aqui algumas decisões para vocês, né, mas fala aqui sobre a possibilidade, possível a cláusula de quitação geral no acordo extrajudicial. Esse aqui também entendeu que é possível. Se não tem vício de vontade, então deve prevalecer a vontade das partes que estão naquele acordo. E esse aqui é justamente que transcreve aquele exemplo que eu dei sobre a não homologação. A existência ou não de vínculo de emprego trata-se de matéria de ordem pública, portanto, irrenunciável pelo trabalhador, tornando-se inviável o acolhimento da pretensão na homologação do acordo extrajudicial. Então, você paga custas, porque depois ele vai arquivar o seu processo, ele não vai homologar. E vai arquivar, você ainda vai pagar custas. Então, melhor já nem distribuir quando se tratar dessa matéria. E a conclusão desse tópico é justamente que é benéfico para a sociedade, porque, às vezes, você quer fazer um acordo, as partes elas querem fazer um acordo, e é de uma forma até mais rápida, porque, em 15 dias, o juiz marca a audiência,
homologa, você já começa, aquele acordo já surte efeito, você já começa a pagar, então a parte já recebe antes, você já resolve isso antes, você não precisa pagar honorários para advogado por anos para ele atuar na sua ação, né, para defender a empresa. Então, tem essa parte. Em contrapartida, tem essa questão de que alguns juízes homologam parcialmente, que você tem que recorrer, ou até que deixam de homologar, né, e julgam o processo extinto, sem julgamento de mérito, e você ainda tem que pagar custas. Esse é o risco. Uma conclusão geral que eu tiro aqui da reforma trabalhista é que não dá para virar a chave. Dia 11/11/2017, ela foi vinculada, começou a vigência dela. Então, não dá para a gente virar a chave e falar, a partir de agora, é essa lei e acabou. Não. Tem a questão do tempo, contratos que já começaram antes da lei, como que eu faço? Tem alguns direitos que eles já têm. Eu vou suprimir, cortar esse direito porque a reforma mudou? Não, isso não pode. Então, é uma questão que tem que ser analisada caso a caso, tem que ser analisada se não vai violar o direito adquirido do empregado, né? Então, a lei ela está vigente, para os contratos novos é o que vale. De qualquer forma, também, o que vale é a opinião do juiz, em que, embora o que fala, por exemplo, sobre o prêmio, que o prêmio não tem natureza indenizatória, mas se o juiz entender que tem habitualidade, ele vai decidir em desfavor da lei, ao contrário do que diz a lei, porque ele sabe que, tendo a habitualidade, descaracteriza a natureza indenizatória. Então, não dá para aplicar de olhos fechados, a gente vai ter que analisar caso a caso. Acho que eu já até passei um pouquinho do tempo, quero agradecer a presença de vocês. Eu espero ter esclarecido alguns pontos para vocês em relação a esses aspectos. Muito obrigada pela presença. Se vocês quiserem, me mandem um e-mail que eu mando para vocês esse material que eu passei aqui. Tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal...